Amigos, amigas, bom dia. Então, a gente sabe que na Igreja Católica há muitos documentos, né? Documento de cá, documento de lá, documentos lá de Roma, do Brasil e aí. Então, nessa confusão de documentos, a gente pergunta, né? Mas qual a importância desses documentos? E qual que a gente tem que obedecer ou não obedecer? Qual documento é mais importante que o outro? Né? Qual tem autoridade ou não tem autoridade? Então eu vou esclarecer essas dúvidas para vocês, tá? Então, o maior documento que sai da igreja, né? Que tem maior autoridade, que temos que obedecer, tudo, não? Chama-se a Constituição Apostólica, né? É como, por exemplo, a Constituição no país, é a coisa mais importante, não? A Magna Lei, a maior lei e documento do país é a Constituição. Então, na igreja também, nós temos o que chamamos Constituição Apostólica, tá? Que vem lá do Papa. Então, por exemplo, dar um exemplo de uma Constituição Apostólica, seria o nosso Catecismo Romano Católico, não? Esse é o maior documento, então, da nossa fé e tudo. Temos que obedecer. Depois disso, em segundo lugar, de autoridade, tudo, tem aquilo que nós chamamos de decretos. Então, o Papa faz um decreto, não? Um decreto, por exemplo, de exemplo, seria os decretos do Vaticano II, do Concílio Vaticano II. São documentos de autoridade depois da Constituição Apostólica. Em terceiro lugar, vem o Código de Direito Canônico, né, que regula a nossa vida e tudo na igreja. Depois vem em importância, não? Encíclicas, exortações apostólicas, cartas apostólicas e coisas assim. Aí depois vem essas instruções que vêm das congregações de Roma, não? Mas não é que eles inventam alguma coisa, seja uma coisa assim da autoridade própria deles, não. Na verdade, instruções que vêm das congregações do Vaticano reforça, explica, esclarece e confirma aquilo que já o Papa e o magistério da Igreja fala, não? Depois tem a CNBB, né? A Conferência dos Bispos aqui do Brasil. E eles emitem o que chamamos de cartas pastorais, né? Tá. E que explica a função dessas cartas pastorais é de explicar o ensino da igreja para o povo, entendeu? Agora, tem duas coisas que é muito importante lembrar em relação a essas cartas pastorais da CNBB. Primeira coisa, se a CNBB emite algum documento deles, uma carta pastoral, antes que vai para o povo, antes que seja publicada, tem que passar pelo Vaticano. O Vaticano tem que analisar, ver, ler os documentos da CNBB e aprovar. Né? Se esse documento é aprovado pelo Vaticano, já foi lido, visto e tal, não? Daí nós temos que obedecer, que tem aprovação do Vaticano da parte da CNBB. E segunda coisa, aquilo que a Conferência Episcopal da CNBB, a carta que eles vão emitir, tem que ser uma coisa que está inconsistente com os ensinos da igreja e a lei da igreja universal. E se ela é contra a igreja ou não está de acordo com a igreja, vai por si próprio, o que seja, aí, não é aprovado pelo Vaticano, esse documento não tem nenhuma validade, não é efetivo. Ninguém é obrigado a obedecer. Não? Pode jogar fora, pode usar como papel higiênico, entendeu? Porque não tem aprovação da igreja e não como digo, não vai contra a doutrina da igreja ou não combina com ela, tá? Então, nesse sentido aí, por exemplo, esse documento que saiu, essa carta ao povo dos bispos, que foi assinado por 152 bispos, que na verdade foi elaborado por algum leigo, alguma coisa assim, eles só assinaram abaixo. Esse documento que representa praticamente metade do episcopado brasileiro, e primeira coisa, não foi aprovado pelo Vaticano. No sentido que o Vaticano não leu, não aprovou, não assinou abaixo,
Então, não tinha nenhuma autoridade, ninguém é obrigado a seguir ela ou obedecer. Em segundo lugar, tem elementos dentro desse documento que é contra a doutrina da igreja, não? Que é heresia, não? É a teologia da libertação, as coisas assim, socialismo, comunismo, coisas assim, tá. Então, é um documento inválido, não tinha maturidade. Ninguém precisa se esquentar por causa disso, se ficar nervoso, tal, por causa dessas coisas aí, porque na verdade representa um grupinho aí que está fora da igreja, caminha por si próprio e não segue aquilo que a igreja ensina e tal. Então, é uma coisa paralela que eles mesmos inventam, que coisa de invenção humana, que coisa não é de igreja católica, não. Não adianta dizer no início dessa carta, seguimos o Papa, isso, aquilo, segue o Papa, é? E cadê o Papa para assinar abaixo da coisa aí? Assinou nada, entendeu? Vocês estão inventando história aí, tá? Então, e por que a igreja quer que todos os documentos da Conferência de Bispos vá para Roma? Porque antigamente na história da igreja acontecia que muitos episcopatos da França, da Alemanha, de outros países, da Inglaterra, faziam documentos que eram contra a igreja, e o Papa tinha um trabalho para manter a unidade, para manter a fé e tudo. Não? Então, como uma medida sábio, uma medida assim, certo, tudo, eles querem que eles vejam primeiro as crianças para o povo e criar confusão no povo, como somente esse documento tinha feito aí.